Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, um farol que brilha à noite. Graças a paz, queridos, boa noite. Deus abençoe a tua vida. Até tirei aqui o casaco que estava aqui, né? Para poder ajeitar, que eu estou vendo aqui a câmera. Mas eu quero te dar a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por permitir que a Nova Jerusalém Taquara entre na sua família. Eu estou vendo, eu quero agradecer aos irmãos desde já. Muito obrigado, carinho. Muito obrigado, todo o empenho dos irmãos, né? Estou vendo que ainda estou recebendo felicitações. Regina, paz. Muito obrigado, Regina, de coração. Paz, Vani, paz, Gladys. Patrícia, paz, né? Sandra e Amara que apareceu aí, olha. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma imersão. Realmente, ontem eu fiquei mais novo, né? Eu fiquei mais novo ontem, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou firmado nessa palavra, mas eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão. E quando terminar, no finalzinho da live, nós estaremos agradecendo a Deus também por isso, por essa oportunidade que Ele nos dá. Mas eu quero já te deixar convidado para domingo, na Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Você está convidado. Não. Você está convocado para vir, para participar de um culto de celebração de gratidão no nome do Senhor e comer um pedaço de bolo conosco. Domingo agora, tá? 17 horas, Avenida dos Mananciais, 995. Mas Deus é bom, o nome do Senhor tem sido glorificado. E vamos começar já, né, o período da imersão. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou conosco, o nosso espírito, para a noite desse dia, né? É glória mesmo, Glad. É glória que sobe, é glória que desce. Deus está só preparando o caminho, 9 de julho. Deus está só preparando. Mas, amados, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Tá? Abre aí, por gentileza, Provérbios capítulo 12. E eu quero agradecer a Deus. A paz, Mira, que está chegando aí, né? Outros irmãos, vamos fazer uma oração, né? Tô com saudade de Kátia Monteiro, hein? Cadê Kátia? Kátia, saudade de você, minha amada. Saudade de Fernandão. Amamos muito vocês. Regina, Serginho, já falei, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelo teu amor que dispensado a nós, que mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor nos ama. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, de louvar e bendizer o teu nome. Fala conosco, usa a tua palavra, que tenhamos um tempo de aprendizado, um tempo de instrução. A tua palavra diz que a palavra liberada não volta vazia. E nessa noite, Senhor, alcança, por misericórdias, corações, alcança vidas, alcança, Senhor Jesus, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão indecisas, pessoas que estão em cima de muros sem saber qual decisão tomar, pessoas que estão temerosas com o dia de amanhã,
pessoas que estão, ó Pai, acamadas no leito hospitalar, pessoas que estão precisando de uma palavra de cura, uma palavra de fé e de esperança. Senhor, permita que a Tua palavra seja liberada e alcance agora, não no nosso nome, mas pelo nome de Jesus. É no nome do eterno Deus que te pedimos. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Eu vou te pedir uma gentileza, né? Você que está aí, põe nos grupos aí, né? Aí eu tô vendo, Patrícia, por favor, coloca no grupo da Escola Bíblica Dominical, né? Tem as mulheres, coloca aí por gentileza no grupo das Prudentes. Ô Mira, toca a trombeta aí no grupo das intercessoras, coloca, pede pro Cadu, Patrícia, colocar no grupo dos homens, né? Vamos intensificar, vamos nos movimentar. Rapaz, doutora Ana Lúcia, ó, beijo para a senhora. Nós temos uma dívida de amor que vamos levar para a eternidade, de gratidão pela vida da senhora que conhecemos por intermédio do ministério do pastor Manuel, né? Manelzinho, meu sogro tá aí, glória a Deus. Isso, vamos... Manel, coloca lá no grupo dos homens, hein, Manel? Por favor. Eu acho que você ainda deve estar trabalhando, né? Se você ainda tiver um trabalho, compartilha lá no grupo dos homens. Vamos sacudir esses homens para poder, embora todo mundo desperta que Jesus está voltando. Mas graças a Deus. Vamos lá, Provérbios 12. Nós vamos ler a partir do verso 3, né? 3 e o verso 7. Vamos lá. A perversidade nunca traz estabilidade. A perversidade nunca traz estabilidade. Mas mães, né, que é M-A-S, eu estou usando a nova versão transformadora. A raiz dos justos permanecerá firme. Vou repetir porque é mais do que didático, né? Mas a raiz dos justos permanecerá firme. Aí o escritor de Provérbios, ele entra falando da mulher virtuosa. A mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas os justos permanecem firmes. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, da graça, entendimento, revelações, porque de nós mesmos não temos nada, que venha de ti, que flua de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido meu amado irmão, minha amada irmã, você que está assistindo essa live aí, você que vai ver posteriormente, eu quero compartilhar essa palavra que Deus falou ao nosso espírito, em cima daquilo que Deus começou a liberar sobre a vida da igreja, né? No domingo. Domingo Deus nos deu uma palavra onde nós ministramos a questão do selo, a questão do lenço, que em algumas versões fala sobre o cordão, e também a questão do cajado. Para que nós possamos recapitular, tá? Porque é necessário. O selo aponta para o Espírito Santo. O cordão, ou o lenço, dependendo da sua versão, tudo isso está em Gênesis 38. Aponta para a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão. E o cajado aponta para a autoridade. Gênesis 38 é aquela passagem de Judá com Tamar, que pela misericórdia de Deus o Senhor falou ao nosso espírito e foi ministrado no altar domingo sobre isso. Mas eu quero que você entenda que nós falaremos aqui, que está lá em Provérbios. Provérbios fala de que mais a raiz do justo permanece firme. Queridos, fala sobre raízes. E isso eu acho fantástico, porque há duas coisas que a raiz de uma árvore garante. Tá? Você ouviu? Esse é o meu mais novo, João Pedro, né? Miguel fica quietinho, mas João Pedro está em 220. Louvado seja o nome do Senhor. Duas coisas que a raiz de uma árvore, ela garante, é a firmeza e os frutos.
Vamos voltar um pouquinho, que eu falei, talvez você não tenha pego. Vamos voltar. 2 coisas que a raiz de uma árvore garante é a firmeza e os frutos. Vou falar mais uma vez, a firmeza e os frutos. Mais uma vez, para ficar gritando no seu espírito. As 2 coisas que a raiz de uma árvore garante: a firmeza e os frutos. Então eu quero que você entenda que Provérbios 12, o verso 3, ele já começa falando que a perversidade nunca traz estabilidade. Nunca traz o quê? Firmeza. Mas vem uma vírgula, uma pausa. Aí o escritor diz, mas a raiz dos justos permanece firme. Em tempos de incerteza, em tempos de dúvida, em tempos de muitas opções, muitos questionamentos, até mesmo questionamentos doutrinários. Nós olhamos a cada semana uma novidade, onde você olha para a igreja do Senhor e você vê que várias igrejas começam a se mover de forma diferente, algumas à luz da Bíblia, outras fora do que diz a Bíblia. Aí eu entendo que uma das outras coisas que a igreja precisa hoje é ter estabilidade. Só que aqui o escritor de Provérbios vai dizer que essa estabilidade, quem tem são os justos, por causa da sua raiz. Aí lembra do que eu falei há pouco das 2 coisas que a raiz de uma árvore garante para a árvore? Firmeza e fruto. Olha para mim, querido. Olha para mim. Eu quero que você entenda. A firmeza que você procura, a firmeza que você precisa, a estabilidade que você tanto almeja, você não vai encontrar na perversidade. Você não vai encontrar no mundo. Você não vai encontrar no suor do seu trabalho. A estabilidade que você vai encontrar, você busca, você vai encontrar em Cristo Jesus. Só que não adianta eu entender, eu ouvir que essa estabilidade eu vou encontrar em Jesus, se eu não buscar essa estabilidade em Jesus. Sabe quando a palavra do Senhor lá em Crônicas vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor. O que que significa? Uns têm carros, mas não têm estabilidade. Outros têm cavalos, mas não têm estabilidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque aquilo que é material, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, ele te dá uma estabilidade temporária. Ele tem prazo de validade. E à luz da Bíblia, essa passagem dos cavalos, um animal, ele tem o dia certo para nascer e o dia certo para morrer. Uns confiam em carros, outros em cavalos. O carro, ele também tem vida útil. Só tem uma coisa que é eterno. A palavra do Senhor vai dizer, céus e terra passarão, mas as minhas palavras. Então, quando eu foco naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório, quando eu foco, quando eu falo de foco? Quando eu pego as minhas forças e foco na palavra de Deus, quando eu pego a minha fé e coloco e aplico, eu peço a Deus a bênção da aplicabilidade. Através da bênção da aplicabilidade, eu aplico a minha fé em Deus. Eu começo a colocar a minha fé naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. E quando eu coloco a minha fé naquilo que é eterno e não no que é transitório, automaticamente eu começo a ter estabilidade. Sabe, queridos, uma das coisas mais fantásticas, eu nunca tive essa graça. Né? Já vi, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. Medo, confesso aos irmãos. Sabe, esporadicamente, quando eu ia na praia, ou na época que eu era mais novo, ou quando eu fui levar, quando eu levei Miguel na praia, ou quando a gente passa a ver, uma das coisas que eu acho fantástico é o surfista. Sabe, isso eu acho fantástico. O surfista, quando ele pega aquela prancha, o mar está revolto, as ondas estão bravias, mas o surfista, ele pega a prancha e ele consegue se manter de pé
Não sei se tem algum surfista aí ouvindo essa live, não sei. Mas consegue se manter de pé no meio de um mar bravio. Quando eu olho para o skatista aqui onde eu moro, tem um local onde tem uma pista de skate. Então eu vejo muitos jovens de 8 a 80 andando de skate. Então o skatista ele consegue se equilibrar até mesmo, Paixá Solange, Deus abençoe, até mesmo em locais onde tem grandes desníveis. O skatista ele consegue se manter equilibrado, ele consegue fazer umas suas manobras e ainda manter-se em cima do skate. Vamos trazer isso para o espiritual agora. Eu olho o surfista, eu olho o skatista. Não é a questão de dinheiro, não é a questão da faixa etária, é a questão de ter estabilidade, de manter o equilíbrio. Paixá Lídia, manda abraço pro tio Antônio, pro tio Sebastião, que fez aniversário essa semana, até vi ele cantando parabéns, dançando, né? Pai Jaconiza Sandra, titia querida. Então eu quero que você que está ouvindo essa live aí, entenda. Para você poder se manter de pé numa prancha de surf, não é a questão de dinheiro. Não é a questão do seu trabalho, da sua mão de obra. É a questão de você encontrar um equilíbrio para se manter de pé em meio às águas que não param. As águas se movem. O mar bravio. E para que você, que é skatista ou anda de skate, para que você consiga usar o skate, independente da via estar nivelada ou não, você precisa ter equilíbrio. Estabilidade. Provérbios 12, verso 3, fala que a perversidade nunca traz essa estabilidade. Eu estou trazendo agora para o espiritual. Falei do natural, vou trazer para o espiritual. A estabilidade que nós precisamos, o mundo não vai nos dar. O equilíbrio. Sabe, eu lembro quando o pastor Jorge falou lá na aula dominical do fruto do Espírito. O pastor Márcio recentemente falou da escola bíblica dominical. Paz, Elaine, do fruto do Espírito. E tem um dos frutos do Espírito que é domínio próprio. É impossível você buscar o domínio próprio se você não tiver a firmeza em Deus. Pessoas desequilibradas atacam. Pessoas desequilibradas não têm discernimento. Pessoas desequilibradas, elas não têm o domínio da língua. E a Bíblia fala que a língua incendeia uma cidade. Pessoas desequilibradas não têm domínio próprio. Cadê o fruto do Espírito? Então o que eu estou falando? Para você que está chegando aí agora. O equilíbrio, a firmeza. Equilíbrio e firmeza andam juntos. O equilíbrio e a firmeza que nós, que antes éramos servos, mas agora somos aceitos como filhos de Deus. Recebemos essa dádiva de sermos chamados de filhos de Deus. Esse equilíbrio, essa firmeza, nós não alcançaremos sentado na nossa casa, sentado na nossa zona de conforto. Esse equilíbrio nós encontraremos em Deus, porque Jesus, ele não dá somente a salvação, Jesus, ele não dá somente a cura, Jesus, ele não dá somente a libertação, ele nos permite plantar raízes. E automaticamente, quando eu planto raiz, eu começo a ter firmeza. Porque a toda árvore, o fruto, as coisas que a raiz de uma árvore garante para aquela árvore é a firmeza e o fruto. Eu não posso pensar em ter o fruto sem ter a firmeza. Tem muita gente querendo dar fruto primeiro e querer ser firme em Deus depois. Não, meu Deus do céu. Ou seja, lembra do exemplo que eu dei do surfista? Como é que eu vou surfar se eu não aprendi? Como é que eu vou andar de skate se eu não aprendi? Primeiro eu preciso plantar raiz para adquirir a firmeza. Primeiro eu preciso plantar raiz, adquirir a firmeza para poder dar fruto.
Igual que eu vou falar para você que está assistindo essa live. De coração, querido. A palavra do Senhor vai dizer que o fruto vai permanecer. Mas sabe qual é o fruto que permanece? O fruto que permanece é o fruto que está firme. Que a sua raiz tem a raiz profunda em Deus. E dando continuidade, escreveu aqui para você. Tá? Eu estou olhando para cá para poder compartilhar. Para que você entenda. Paz, Amanda. Deus abençoe. Domingo, Amanda? Domingo, hein? Vamos lá. A palavra do Senhor deixa claro que aquele que possui raízes profundas, raízes firmes, não são abalados por qualquer vento. Aqueles que possuem raízes firmes não são abalados por qualquer vento. Qual é o vento que está abalando a sua fé? Esse vento, se a gente parar para pensar, todo mês tem esse vento. Todo mês tem conta para pagar. Todo mês você tem remédio para comprar. Todo mês seu filho vem trazer o mesmo problema. Todo mês a sua filha vem chegar com o mesmo problema. Você já sabe, todo mês. Todo mês você sabe que vai ter aquele dia crítico dentro de casa. Você já sabe. Mas isso está abalando a sua fé por quê? Se você já sabe o que vai acontecer. Poxa, porque eu sou ser humano? Sim, nós somos seres humanos. Querido, não existe super-homem, não existe pastor de ferro. Não. Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas eu quero falar com você. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Porque se não aprofundarmos as nossas raízes, não teremos firmeza. E quando eu não tenho firmeza, quando o dia mal chega, eu saio da igreja. Quando eu não tenho firmeza, quando a má notícia chega, eu abandono a fé. Quando eu não tenho firmeza, quando a carta do diabo chega para poder tirar a nossa paz, eu questiono a Deus e entro aquela indagação. Deus, o Senhor não está vendo? Então o que eu preciso aprender hoje? Eu preciso aprender a me manter firme, porque Provérbios vai dizer, a raiz dos justos permanecerá firme. A raiz dos justos permanecerá firme. Provérbios 12, 3. A sua raiz vai permanecer firme. Independe do vendaval, independente do vento, independente das críticas, do desemprego, da má notícia, independente da situação adversa, as tuas raízes permanecerão firmes se você plantar raiz no lugar certo. Se, conjunção adverbial condicional. Existe uma condição para que as tuas raízes permaneçam firmes. E essa condição não é o solo. A condição para as suas raízes permanecer firme é aonde você está plantando a sua semente, a sua raiz. Eu preciso plantar no local certo. O que nós falamos no domingo? Judá. Por que o Judá perdeu o lenço, perdeu o selo, o cordão, perdeu o cajado? Tudo começou o seguinte, quando algo começa errado, vai errado até o fim. Gênesis 38. Judá começou errado porque ele começou a se estabelecer numa terra estranha, numa terra errada. E quando você começa a plantar, você começa a se fundamentar num local errado, você começa a absorver. Jesus, essa vez agora. Quando eu planto, eu me estabeleço numa terra errada, eu começo a absorver o erro daquela terra. Vou falar mais uma vez porque é mais do que didático. Quando eu me estabeleço numa terra errada, eu absorvo os erros daquela terra. Judá se estabeleceu numa terra errada. Eu falei domingo lá na casa. Quezibe é lugar de engano. E o que aconteceu? Os filhos dele foram mortos por Deus. Judá casou-se com uma mulher que não professava a mesma fé, não tinha a mesma visão. Por que isso? Por quê? Porque simplesmente ele determinou o local onde ele deveria plantar raiz. Querido, quem vai determinar o local que você deve plantar raiz não é a música,
não é uma igreja cheia, não é uma igreja tecnológica, não é a sua família, não é os seus colegas que estão ali. Ah, tá todo mundo indo, eu vou junto. Não, não, não. Quem vai te mostrar onde você vai se estabelecer é Deus, porque aonde Ele te mostrar é ali que você vai prosperar. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um local que eu vou te mostrar, Deus não tinha mostrado ainda, Deus ainda ia mostrar. Então, se Deus ainda ia mostrar, Abraão meteu a mão no peito e falou, eu vou, não estou preocupado, porque se Deus está me mandando ir, a terra onde Ele me mandar chegar, vai ser ali que eu vou prosperar. Eu preciso entender isso. E quando eu olho para a vida de Abraão, Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, ele teve uma vida de raiz firme. E Isaac herdou, isso é muito forte que eu vou falar para você, Isaac herdou essa firmeza. Pastor, isso está na Bíblia? Não está. Está na Bíblia, eu vou te provar. Abraão abriu os poços. Entulharam os poços do pai Abraão. Nosso pai na fé. Isaac depois vai reabrir os poços que o pai abriu e foi entulhado. E aí Isaac reabre um poço, entulha esse poço. Aí ele vai e reabre outro. Aí ele reabre outro, entulha o poço que ele abriu. Aí ele vai e reabre outro. Aonde eu quero chegar? Aonde é que Isaac aprendeu essa continuidade em permanecer firme em meio às circunstâncias adversas? Ele aprendeu com o pai, porque ele viu que o pai ele tinha essa visão. A visão que eu tenho vai ser a visão que eu vou passar, que eu vou transferir para o Miguel e para o João Pedro. A visão que você, mãe, que você, pai, tem, é essa visão que você vai transferir para os teus. Se as nossas raízes não estiverem aprofundadas no local aonde Deus nos plantou, nós não teremos a visão correta para transferir. Se as nossas raízes não estiverem aprofundadas na terra aonde Deus nos mandou, nós não teremos a visão correta do que transferir. Qual é a visão correta que Judá teve para transferir para os seus filhos? Nenhuma. Ele precisou passar por aquilo, mas ele teve a vida transformada. E aí a gente dá continuidade, a palavra que Deus nos deu hoje. Por que eu estou falando isso, querido? Porque nós precisamos ter certeza que estamos enraizados na terra certa, no solo certo. Poxa, não, mas caramba, eu vou ali, me sinto assim, mexe comigo, mexe, querido. Vou falar para você, se você for num jogo do Flamengo e Vasco, do Fluminense e Botafogo, Maracanã lotado, estádio lotado, São Januário lotado, vai mexer também, vai mexer na tua alma, vai mexer. Quando você está em casa e você está na rua, ou você começa a ler uma poesia, ou uma citação de um livro, aonde aquilo começa a mexer na tua alma, vai mexer, mas Jesus, Ele não está preocupado em mexer só com isso, Ele vai mexer com lá aonde o homem não chega, na separação das juntas e medulas. Hebreus 4:12 vai dizer, é a palavra de Deus que vai lá, só que a palavra de Deus, além de ir, ela transforma. Ela, além de penetrar, ela transforma. Então eu preciso estar num local onde eu seja o quê? Transformado. Porque se eu estou num local e eu não sou transformado, eu gosto do ambiente, gosto da estrutura, gosto das pessoas, mas eu não fui transformado, a minha mente ainda é a mesma, o meu modo de pensar ainda é o mesmo, o meu modo de agir ainda é o mesmo, eu continuo com os mesmos hábitos antes de eu aceitar Jesus. Vou falar para você, será que você, duas perguntas, será que você entende quem é Jesus para a tua vida? E será que você já entregou a tua vida para Deus? Porque é impossível você aceitar Jesus e permanecer o mesmo. Não estou falando que você vai deixar, que você vai ser santo, puritano, não é isso. Mas a vida que eu tenho hoje já não é mais minha. Quando Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim, Paulo vai dizer, aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero é o que eu faço. Por quê? Porque a visão muda. Vocês estão me entendendo, querido, em nome de Jesus? Então eu preciso que você entenda que quando eu estou firmado, enraizado num solo fértil, numa terra certa, da forma correta, eu atraio a presença de Deus para mim. Eu sou atraído pela presença e atraio a presença. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso coração tem que estar onde é para estar.
Às vezes o teu corpo está naquele lugar. Às vezes a sua família está naquele lugar, mas o seu coração está em outro. Abre a sua Bíblia aí em 2 Crônicas 16:9. 2 Crônicas 16:9. Sabe? O nosso coração tem que estar onde é para estar. E aí você vai se perguntar, tá bom, Tadeu, então me fala onde é que meu coração tem que estar. Te digo agora, tem que estar em Jesus. O nosso coração tem que estar em Jesus. Jesus precisa ser o centro de tudo. Tá? Não adianta estar em corpo presente se o teu coração não for totalmente dele. Não adianta eu estar de corpo presente se o coração não for totalmente dele. 2 Crônicas 16:9 vai dizer assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Eu vou repetir, 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. A força que você precisa vem de Deus. E Deus vai te mostrar que você tem a força que você precisa. Mas quando eu vou ver isso? Talvez você esteja se perguntando quando o seu coração estiver 100% voltado para Jesus. Aí você vai entender quando o salmista vai dizer: ele é minha rocha, ele é o meu escudo. Ele é minha rocha, ele é meu escudo. Ele é minha rocha, ele é o meu escudo. Quando o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você vai falar assim: poxa, um homem maluco fica recitando isso. Não, não é ficar recitando por ser maluco, não. É porque você começa a declarar porque o teu coração é totalmente dele. E as palavras que saem da nossa boca expressam ao Deus a quem a gente adora. As palavras que saem da nossa boca, que são pronunciadas pelos nossos lábios, expressa a fé que a gente caminha. Qual é a fé pelo qual você tem caminhado? É a fé em Deus? Então declara, professa: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles verão a glória do Senhor na minha vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar. Por quê? Porque quando o meu coração é totalmente dele, segundo Crônicas 16:9, eu me lembro lá de Provérbios 12:3, que vai dizer que o coração dos justos, o justo vai permanecer firme. Pode vir o vendaval que for, pode vir a má notícia que for, mas o coração, a igreja do Senhor, ela permanece de pé, não é abalado. A noiva de Cristo não é abalado pelas circunstâncias. A noiva de Cristo pode, como a saudosa pastora Ana Bruno falava, você pode até envergar, mas você não quebra. Por quê? Porque você precisa estar enraizado na terra certa. Eu preciso estar enraizado na terra certa. E eu vou falar para você que está nos assistindo. Teólogos, teologia é uma terra boa. Mas o que os teólogos falam, você aprende, mas você precisa começar a viver além da teologia natural. Você precisa começar a caminhar em cima da revelação da palavra. Eu preciso caminhar em cima da revelação da palavra. Por que o Senhor está falando isso? Porque só assim nós estaremos firmes e seremos frutíferos. Só assim estaremos firmes e seremos frutíferos. Eu preciso entender isso. Só que aí eu vou pedir para você abrir agora em Colossenses, capítulo 2. Vai dizer aí eu quero abrir para você porque que em primeiro lugar eu preciso estar enraizado em Cristo. Tem muita gente que está enraizado no coleguinha, na profeta A, no profeta B, no movimento A, no movimento B. Não. A Bíblia nos fala que a gente tem que estar enraizado em Cristo, querido. Em Cristo. Quando eu estou enraizado no homem, eu perco o selo. O que é o selo? É o Espírito Santo. Quando eu estou enraizado no profeta, na profetisa, na palavra do homem e tal, eu perco o cordão, o lenço, que é a comunhão. Quando eu estou enraizado no homem natural, eu perco o cajado, que é a autoridade.
Eu posso estar em comunhão, mas a minha raiz tem que estar em Cristo. A raiz da igreja precisa estar sempre em Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja precisa ser cristocêntrica. Portanto, vamos lá, Colossenses 2, 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Meu Deus. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. E ele continua: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, não em Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Essa palavra vai de encontro a Provérbios 12, 3. Que o justo permanece firme. Por que o justo permanece firme? Quando o justo está enraizado em Cristo. Porque se eu estou enraizado em Cristo, o meu foco é Cristo, o meu alvo é Cristo, a minha meta é Cristo. Pô, mas um pastor errou, mas o meu alvo continua em Cristo. Pô, mas um diácono caiu, mas o meu alvo continua em Cristo. A igreja fechou, mas o meu alvo continua em Cristo. Estão atacando as igrejas, mas o meu alvo continua sendo Cristo. Não, a política está falando que vai acabar com os evangélicos, mas o meu alvo continua sendo Cristo. Isso é uma igreja cristocêntrica, que o alvo é Cristo em primeiro lugar. Só que eu preciso entender que o apóstolo Paulo está falando, chamando a atenção, tome cuidado. Porque no meio onde nós vivemos, existem o quê? Filosofias vãs e enganosas que vai escravizar pessoas. O que é isso? Filosofias vãs e enganosas. Aí eu preciso voltar em Gênesis 38. Filosofias vãs e enganosas nos dizem que eu posso viver sem o selo, sem o lenço e sem o cajado. Como é que um filho de Deus ele consegue viver sem o Espírito Santo? Como é que, vou melhorar, como é que uma igreja consegue caminhar sem a comunhão com o Espírito Santo? Como um ungido, uma ungida do Senhor consegue governar sem o cajado, sem a autoridade? Quando você olha para ver algumas situações, onde você vê que o mundo não é mais a igreja que entra no mundo, é o mundo entrando dentro da igreja. São cenários que nos mostram que o quê? Que as pessoas estão dando lugar, dando vazão a filosofias vãs e enganosas. Quando o mundo começa a governar a igreja, olha isso, meu Deus do céu. Quando o mundo começa a governar a igreja, são as filosofias vãs e enganosas que se apossam daquilo que Deus pagou um alto preço para que pudesse resgatar. Eu dou o meu filho, porque eu amo o mundo. E todo aquele que crê no meu filho não vai perecer. Sabe, quando eu começo a dar lugar a vãs filosofias, o que significa dar lugar? Quando eu fundamento a minha fé, quando eu coloco raízes em vãs filosofias e me permito, porque eu estou falando me permito, porque nada domina o homem além daquilo que ele permita, tá, querido? Quando eu me permito ser escravizado por filosofias vãs e enganosas, eu estou desmerecendo, eu estou dando as costas para o sacrifício de Cristo. Sabe quando no livro de Atos vai falar, essa palavra eu falo todo mês, que todo mês a gente fala essa mesma palavra, esse versículo, Atos 17. Se nele vivemos, se nele existimos, se nele nos movemos, a direção vem dele. Eu não posso me mover em filosofias, eu não posso me mover em conhecimentos humanos, eu não posso me mover em palavras enganadoras, porque quando eu começo a me mover dessa forma, vou falar, quando eu começo a me mover dessa forma, eu não crio raiz em Deus, eu crio raiz no homem. E quando eu crio raiz no homem, eu me perco em várias situações. Quando eu aprofundo raiz no homem, eu não tenho firmeza.
Quando eu aprofundo raiz no homem, eu não sou frutífero. Lembra que eu falei no início que duas coisas a raiz garante para a árvore? A firmeza e o fruto. Duas coisas. Então eu preciso estar firme em quem? Em Cristo. Sabe o que isso significa? Que quando eu estou preso a Ele, eu só preciso dEle. Quando eu estou preso em Deus, eu só preciso de Deus. Sabe, eu fico imaginando Paulo e Silas na prisão. Meu irmão, Paulo e Silas estavam presos. O corpo estava preso. Mas a mente, o coração, o espírito estava preso, não na terra, estava preso no céu. Sabe, são princípios que Deus não negocia, inegociáveis, até quem foi colocou. A irmã Patrícia até colocou. Sabe, às vezes nós tomamos certas atitudes que a nossa mente acha que é normal, e não é normal, querido. Eu posso admirar a liderança da igreja? Pode. Eu posso admirar e honrar o pastor, a pastora? Pode. Eu posso admirar o professor, o profeta, a isso, aquilo, o diácono? Pode. Eu posso admirar a professora, os músicos, a voz dos levitas? Pode. Não é problema nenhum, você pode. Agora, você não pode fundamentar a sua firmeza neles. Não. Eu admiro. Eu tenho pastores, pastoras, que eu olho e falo assim, meu Deus, que exemplo, eu admiro. Se for para citar nome, Eduardo Gonçalves, Renan de Melo, pastor Christian, que agora estava aqui no Recreio, agora foi lá para São Paulo, já tem uns 2 anos, acho. Sabe, quando eu olho pro pastor Anderson, quando eu olho para a minha igreja Nova Jerusalém, quando eu olho para outros ministérios, pastor Silas Malafaia, outros homens aí de Deus, sabe? Pastor Josué Valandro, pastor Wander aqui no Recreio, outros homens de Deus, isso se torna referência para a gente. Isso não é pecado, eu posso tê-los como referência, agora eu não posso fundamentar a minha fé nele, não posso criar minhas raízes de fé nesses homens. Da mesma forma que Deus tem usado a vida dele, Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a sua. Depende da mesma forma como eles fundamentar a fé deles em Deus, nós precisamos aprender com eles para fundamentar a nossa em Deus. Você está pegando em nome de Jesus? Tá? Porque a gente pode ser ajudados, queridos, por muitas pessoas. Mas a nossa confiança sempre tem que permanecer em Deus. Porque de Deus é que vem a nossa força. Tem uma música antiga, Ele é minha rocha, Ele é minha justiça, de Deus. Sabe, lindão, sabe, lindona, a tua força vem de Deus, vem de Deus. Então nós precisamos fundamentar as nossas raízes em Deus, Eu preciso, você está me entendendo isso? Não estou falando mal de ministério, não. Eu sou totalmente contra isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se nós não fundamentarmos as nossas raízes em Deus, aonde nós fundamentarmos as nossas raízes que não seja na palavra de Deus, que não seja em Deus, vai passar, tem data de validade. Mateus 24:35 vai dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não irão passar. Sabe, eu preciso entender isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Tá? O livro de Salmos, capítulo 1 é um salmo bastante conhecido, que vai dizer que então seremos como árvore junto a ribeiros de água e daremos frutos na estação certa e em tudo prosperaremos. Essa palavra só vai acontecer na vida da igreja se a igreja estiver fundamentada, enraizada na terra fértil, na terra certa. Enraizada no local certo. Poxa, então me mostra qual é a terra, qual é o local que eu tenho que plantar raiz. Te mostro aonde tiver a palavra de Deus, querido. Aonde estiver sendo pregado o evangelho verdadeiro. Porque a verdade liberta, a verdade confronta, a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade purifica, a verdade faz você andar em lugares altos. Então, se está sendo pregada a verdade ali, se está sendo falada a verdade, se ali existe a verdade, então planta ali, querido, planta ali. Se Deus mandou você plantar, planta ali. A verdade não vai massagear o seu ego, não, hein? A verdade não vai te dar tapinha nas costas. A verdade vai chegar para você e vai falar, ó, é assim, o papo é reto,
papo é reto, é isso aqui, ó. A verdade diz, fecha comigo que eu fecho contigo. Poxa, por quê? Vou falar mais uma vez. A verdade chega dando papo reto. Fecha comigo que eu fecho contigo. Mas o que é isso? Que verdade é essa? Jesus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é direto. Se você fechar com Jesus, Jesus fecha com você. Se você plantar as suas raízes em Cristo, Ele vai ser a tua força 24 horas por dia. Te dou um exemplo. Quando eu planto as minhas raízes em Cristo, Ele chega para mim e fala assim, ó, fica atento, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Ele diz que a alegria vem, Ele está falando, chora, pode chorar, mas a tua força já tem dia e hora para chegar. É isso aí, querido. E dando continuidade aqui para a gente poder finalizar. Né? Quando sou enraizado, e quando eu sou enraizado, né, de tal forma, ao ponto que eu não abro mão do selo, que eu não abro mão do lenço e que eu não abro mão do cajado, eu entendo que eu plantei, eu plantei a raiz no local certo. Qual é o local certo? A casa de Deus. Por que o senhor está falando isso? Porque quem tem olhos de Deus, quando olha para a igreja, entende que a igreja é mais do que uma organização. Não é questão de número. Não é questão de ser mega, ultra templo, de ser uma portinha. Não. Sabe, querido? A igreja não é uma organização. A igreja é mais do que uma organização. Uma das minhas orações é que o Senhor me dá sabedoria para a minha esposa, para a gente poder levar essa mensagem para a igreja poder entender que a igreja não é um local de entretenimento. A igreja não é uma organização, não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo onde existem pessoas que são falhas. Sabe, a igreja é o corpo de Cristo onde existem pessoas que têm dor de barriga, pessoas que são negras, são brancas, que são ricas, que são pobres, classe média. Mas ali não é uma organização que é separada em suzerano e vassalo. Não é uma organização. Ali é o corpo de Cristo. Onde quando eu olho pessoas imperfeitas, pessoas falhas que pecam, mas pessoas aonde Deus olha para elas e dizem, eu vou fazer de você instrumentos meus. Pessoas que quando vão para aquele local e olham para a igreja, não como uma organização, mas como o corpo de Cristo, onde se tornam uma pessoa simples, se torna capaz de fazer algo extraordinário, são aquelas pessoas improváveis do âmbito natural, aonde Deus olha para ele e fala assim, você pode ser improvável, mas eu faço de você um instrumento meu. Porque você plantou raiz. E você, além de plantar, você aprofundou as suas raízes. E quando eu tenho raiz profunda, duas coisas eu obtenho, a firmeza e o fruto. Vou falar para a gente poder fechar com chave de ouro. Duas coisas eu obtenho quando eu planto raiz no local certo e aprofundo as minhas raízes. Conforme eu falei no início. Firmeza e frutos. Lembra da prancha de surf? Você quer surfar? Quer pegar essa onda? Mas você está precisando de firmeza? O que vai te dar essa firmeza? Aprofunda as suas raízes em Deus. Quando eu tenho raiz firme, nenhum vento de doutrina, nenhum vento contrário abala a minha estrutura espiritual. Eu posso estar ferido, mas eu não estou derrotado. Eu posso ser envergado, mas eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Porque a igreja não é uma organização, a igreja é o corpo de Cristo, eu preciso entender isso. E quando eu entendo também que a igreja, que ir à igreja, vou falar para vocês que estão aí, passa isso para os seus filhos, sabe? Gustavo, passa isso para o Samuelzinho, sabe? Tia Sandra, passa para a Soraya, Sabrina. Pastora Liliane, passa para Miguel, o João Pedro. Gladys, passa para Amanda, passa para Andressa isso também, que eu vou falar agora. Passa, sabe? Eu vi a Vani aí. Vani, passa isso pra Jenis. Sabe, Giselda, passa pra Patrícia.
Vamos começar, a Regina tá aí, passa isso pra Maiara, Regininha. Sabe, vamos entender isso que eu vou falar agora. Igreja não é uma organização. A igreja é o corpo de Cristo. Ir à igreja, ir aos cultos, é muito mais do que participar de louvores e eventos. Quando eu vou aos cultos, eu vou aonde a vida de Deus é comunicada a mim. A igreja é o corpo de Cristo e a vida de Deus se comunica no corpo de Cristo. Vou melhorar, hein? A igreja é o corpo de Cristo e a vida de Deus se comunica através do corpo de Cristo. Ah, meu Deus! Pela terceira vez, que é mais do que didático. A igreja é o corpo de Cristo e a vida de Deus se movimenta através do corpo de Cristo. Mas só entende isso, só pega essa chave, só pega essa visão quem tem raízes profundas em Cristo, não no homem, não na igreja como instituição, mas na igreja como corpo de Cristo. Ficou claro para os irmãos, querido? Ficou claro? Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu vou lá em Salmos 92, vem comigo, a gente já está finalizando. Salmos 92, abre tua Bíblia aí. Salmos 92, verso 12 e 14. Salmos 92, verso 12 e 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Sabe o que me fascina nesse versículo? Ah, Jesus! Sabe o que me fascina nesse versículo? É a colocação verbal. A colocação verbal aqui, é sempre no futuro. Ao a ti florescerão, darão frutos, permanecerão, crescerão. Sabe? É sempre no futuro. Existe campanha de prosperidade, igreja que fala, prosperidade, vamos fazer campanha de prosperidade. A pessoa quer só florescer naquele momento. A pessoa quer só o presente. E se esquece que Deus ele não olha o presente, ele vê o futuro. Então, quando o salmista está falando aqui, florescerão, o que o salmista está falando? Aquele que tem raiz profunda, é fato, vai florescer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode levar 300 anos, mas vai florescer. Sabe, aquele que tem raiz profunda, quando ele diz aqui, mesmo na velhice darão frutos, sabe o que ele está falando? Que assim como o tempo vai passando, o nosso corpo humano, ele sofre com o tempo. Eu fiz aniversário ontem, o meu corpo humano sofre com o tempo. Mas mesmo chegando à velhice, eu tenho a certeza de que eu vou dar frutos mesmo na velhice. Quando eu olho para o meu pastor, 84 anos de idade, pastor Manuel da Silva, ele tem 84 anos de idade. Ele começou no Morro da Mangueira, uma igreja menor que a nossa, com 84 anos de idade. Aí quando eu olho, Deus concedeu a ele a graça de ter um templo para 3.000 pessoas. E depois ele tem 34 ou 35 anos, ou 36, não me recordo o tempo. Mas ele continua dando fruto mesmo na velhice. Agora com o pastor Samuel, pastor Manuel continua dando fruto mesmo na velhice. Isso é bíblico. Mas por que ele continua dando fruto mesmo na velhice? Porque ele plantou a raiz no local certo. Meu amado, eu quero plantar a raiz no local certo. Você quer? Então vamos juntos plantar a raiz em Deus, não no homem. Não nas circunstâncias, mas em Deus. Porque a palavra do Senhor deixa clara, quando eu planto as raízes em Deus, eu não fico olhando para o que está ao meu redor. As circunstâncias não tiram o meu foco. Por isso que Paulo vai dizer, o meu alvo é Cristo. Amém? E aí, para a gente poder fechar, vou deixar só 2 frases para você. Primeira, tenha raízes profundas nos lugares certos. E segunda, só assim seremos firmes e frutíferos. Tenha raízes profundas nos lugares certos. E só assim seremos firmes e frutíferos. Que essa live possa ter abençoado sua vida. Tá, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você com bastante carinho. Nós estaremos terminando, mas eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir um grande favor. Domingo,
Escola Bíblica Dominical, 4 horas da tarde, e às 17 é um culto de celebração e gratidão. Eu quero agradecer aqui a cada mensagem que eu recebi, por Zap, por SMS, Instagram, Face. Muito obrigado, o carinho de vocês. Eu peço que Deus me dê a graça de saber responder. Tá chegando aviso aqui, ó. É isso que eu tô falando. Eu tô falando. É isso que eu tô falando. Agradecer a vocês, sabe? Eu quero agradecer as irmãs, nosso grupo das irmãs, os homens, os levitas, né? Os adolescentes, Jesus, os adolescentes. Eu quero as irmãs, nossa. Jesus, a cada mensagem que eu recebia, a pastora mostrou para mim no grupo das irmãs, muito obrigado o carinho de vocês. E a nossa oração aqui em casa é que eu, a minha esposa, os meus filhos, que Deus nos dê a graça de honrar e de ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero deixar aqui um convite para domingo. Vamos comer um bolo juntos? Vamos. Então, vamos comer um bolo juntos, domingo, a partir das 17 horas. Você coloca a sua melhor roupa, seu melhor perfume, prepara o cabelo, tá? Maquiagem, coloca os pendentes, mulheres, e vamos para a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor não é uma instituição, é o local onde Deus se comunica através da noiva. Então, esse domingo agora, 17 horas, Avenida dos Mananciais 995. Vamos fazer um grande culto de gratidão, bastante louvor, bastante adoração ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que esse domingo será um domingo mais do que especial para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Senhor. Então, ó, domingo, 17 horas. Poxa, já tinha compromisso. Desmarca, ainda dá tempo. Desmarca, transfere. Não viaja. Não fica ausente. Se esforça. Ah, mas meu marido não quer ir porque está cansado. Leva ele cansado mesmo. E se mesmo assim ele não quiser ir, vai você. Ah, minha esposa não quer. Vai você, se esforça. Vem, vamos comer um bolo juntos, porque a igreja não é uma organização. É o local onde Deus se comunica com a noiva. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração final. Eu quero contar com a participação dos irmãos. Está aí, ó, nos dados, está aí nos comentários, os dados bancários da igreja. Agradeço a cada dizimista fiel, a cada um que tem colaborado, contribuído. Mas amanhã nós temos um outro desafio, tá? E se você perguntar assim, pastor, tá tudo ok? Não, não tá tudo ok, mas eu tenho certeza que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Porque quando a gente aprofunda a raiz na terra certa, duas coisas acontecem com a raiz profunda: firmeza e fruto. Então estamos firmes porque estamos firmados na palavra. Mas eu quero incentivar você. Você que está sentindo meio barro, meio tijolo, fica firme por intermédio da palavra. Os dados bancários estão aí, ó. Banco Santander, agência, conta corrente. Pô, quero fazer um Pix. O Pix é o CNPJ da igreja que está aí no comentário. E por que a gente insiste em você, em incentivar você a ter o costume de ofertar, o costume de dizimar? Porque é bíblico. E todas as vezes que eu cumpro o que diz a Bíblia, eu cumpro o que está na Bíblia, as minhas raízes vão se aprofundando mais e mais. Você quer aprofundar as suas raízes? Simplesmente faça o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala do dízimo e fala da oferta. Você quer aprofundar as suas raízes? Simplesmente faça, cumpra a ordenança de Jesus. Dizimista fiel, ofertante, voto, isso tudo é bíblico. As primícias, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Amém? E se prepare para viver um tempo de vida com Deus. Vida com Deus. Vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, esse período onde estudamos a Tua Palavra. Tu sabes, Senhor, quem nós somos. Tu sabes das nossas imperfeições. Tu sabes das nossas fraquezas. Tu sabes dos que nós pecamos, Senhor Jesus, contigo. Mas Tu sabes que nós nos arrependemos e reconhecemos a Tua soberania na nossa vida e clamamos agora por ajuda. Nos ajuda a aprofundar as nossas raízes. Nos ajuda a manter o selo, a manter o cordão, o lenço e a manter o cajado
firme. Nenhum vento, Senhor Jesus, nenhuma vã filosofia, nenhuma doutrina enganosa vai nos tirar daquilo, do propósito, ó Pai amado, que o Senhor tem planejado para a nossa vida, porque a nossa fé, ela está aplicada, está fundamentada na Tua palavra. Quando o salmista diz, a Tua palavra escondi, nós pegamos agora a Tua palavra e escondemos nos nossos corações, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Então, a cada um que recebeu essa palavra, que tenha, Senhor, na sua mente a verdade, e a sua mente tenha certeza de que as coisas, Senhor, elas podem não mudar hoje, podem não mudar amanhã, mas tudo tem dia e hora para ser transformado. Vidas têm dia e hora para ser transformado. Famílias têm vida e hora para serem restauradas. Propósitos, Senhor Jesus, diante do Teu altar serem alcançados. Por isso que nós te pedimos, a nossa fé, ela não está fundamentada no tempo. A nossa fé está fundamentada, enraizada na Tua palavra. Então, ó Pai, que possamos tomar posse e aplicar isso no nosso dia a dia. Aplicar, ó Pai amado, e nos mover da forma correta. Assim como nós falamos agora, queremos nos mover. Quantos livramentos visíveis e invisíveis, livramento de morte, quantas situações o Senhor tem liberado sobre a nossa vida e tem tomado à frente, ó Pai amado, livramento de bala perdida, de confusão, de briga. Quantas coisas o Senhor tem feito e os nossos olhos não temos visto, mas sabemos que o Senhor está fazendo. Precisamos ser gratos a Deus. E a Tua palavra fala, Senhor, de a gratidão, de ser grato, de honrar a Tua palavra, de ser fiel, de ser leal ao ministério de Cristo aqui na terra. Então abençoa a bolsa apostólica, Pai, da nossa igreja. Coloco diante de Ti agora todas as igrejas, Senhor. Todos os pastores, pastoras, ministros da Tua palavra. Senhor, entra com uma bênção, uma unção, para que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Necessidade financeira, necessidade espiritual, necessidade, ó Pai amado, em cada momento, ó Pai amado, em cada situação das ovelhas. Supre, Deus, supre. Olha para o Teu povo, porque a obra é Tua, as ovelhas são Tuas, o reino é Teu, tudo vem de Ti e volta para Ti, então toma a frente, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, ministros do altar, com uma unção, uma bênção, dá estratégia para o Teu povo, Deus. Senhor, que a Tua igreja possa despertar, que as raízes só serão aprofundadas por intermédio da obediência. Serviço não aprofunda a raiz, o que aprofunda a raiz é a obediência à Tua palavra, Pai. Por isso que a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ó Pai, ajuda-nos, nos dá direção, dá destino, ó Pai. E que nós possamos nos reunir no domingo, no sábado que tem jejum. Sábado é dia de consagração, 9h30 da manhã, toda igreja, consagração sábado. Onde estaremos de jejum, sábado, 9h30 da manhã. Escola Bíblica Dominical do domingo e o culto de celebração, o domingo à noite. Toma a frente e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Que você tenha uma noite de paz. Que você tenha uma noite abençoada. Não se esqueça, só está meio friozinho ainda. Você toma o seu chazinho, o seu café com leite, faz aquele sanduíche abençoado. Toma aquele banho morninho, prepare o seu edredom, prepare a sua coberta, abraça a sua família. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pelo conforto do seu lar. E saiba que Ele está sempre conosco em todo o tempo. Você tem uma noite de paz. A pastora está mandando um beijo para vocês aqui em nome de Jesus. E eu quero que você não esqueça do nosso jejum sábado. Sábado agora é dia 4 de junho. 4 de junho, sábado agora é jejum. 9h30 da manhã. Deu meia-noite de sexta, não come mais nada. Se você puder, vai até o seu limite no de sábado. Mas se você tiver que tomar medicamento, toma o seu medicamento regularmente no sábado. Ou se você tomar principalmente antibiótico, que tem o horário certo para tomar, toma o seu medicamento. Amém? Mas sábado no jejum, toda a igreja lá, liderança, todos juntos, para apresentarmos a Deus e consagrarmos o mês de junho, presença do Senhor. E domingo, nosso bolo, domingo lá na igreja. Que Deus abençoe tua vida, que você tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações
permaneça sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. Despede o teu povo na tua paz. Conceda uma noite de renovação e restauração da fé e da saúde, no nome de Jesus. Se você crê, aceita e recebe essa palavra, em nome de Jesus, diz amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Um beijo no coração, queridos, e uma noite de vitória. E se essa live falou contigo, compartilha. Seja um agente de multiplicação. Deus te abençoe e fique em paz.